E aí, galera? Beleza? Professor Jair aqui na área novamente. Nós vamos continuar o Provão Paulista, mas só que agora é o do terceiro ano do ensino médio, a primeira aplicação, a primeira prova, tá? Esse é do ano de 2025, beleza? Vamos agora, então, começar a nossa correção. Só lembrando, meus queridos, que a prova do terceiro ano, ela vale a maior porcentagem da pontuação da prova, tá? Ela vale 60%. Então, é importante aí, pessoal do terceiro ano, ensino médio, estar levando a sério essa prova, né? Então, questão de número 33 do Provão Paulista. Ele fala o seguinte: o corante amarelo, a atrazina, é muito usado na indústria alimentícia para conferir coloração amarelo-limão a balas de gelatinas. Trata-se de um composto orgânico iônico, cuja estrutura química é mostrada na figura. Eu tenho esse bichinho aqui, essa figura aqui, né? Essa substância. E ele fala: os cátions íons positivos na estrutura da tratazina são constituídos pelo elemento. Só ver onde é que está os íons positivos aqui, não é onde está os Na, o sódio. Então aqui é onde está a parte iônica da molécula, né? Onde tem um metal ligado a um não metal, que é o oxigênio. Essa é a parte iônica, tá? Então, esse composto iônico é devido aos íons de sódio aqui, né? Ligado na molécula. São os cátions. É a alternativa D. Que o carbono é um não metal, nitrogênio também, enxofre também e oxigênio também. Aí eu preciso de um metal ligado a um não metal para fazer uma ligação iônica, não é isso? De caráter aí iônico. E o íon positivo é sempre o metal. No caso aqui, o único metal que tem é o sódio. Até aqui, ó. Na+, não é isso? Bom, então essa é bem fácil. Vamos para a próxima alternativa. Questão de número 34. Que fala o seguinte: em 1798, enquanto estudava a composição de alguns minerais, o químico francês Louis Nicolas Vauquelin, né, descobriu um novo elemento químico, nomeado por ele como glaucínio. O nome não foi adotado universalmente, então mudaram o nome, né, para esse elemento, de número atômico 4 e número de massa 9, que hoje é conhecido por outro nome e tem aplicações importantes na área da tecnologia. Com base nas informações do texto e da tabela periódica, é correto concluir que se trata do elemento. Olha, então o número atômico dele é 4. O número atômico é a quantidade de prótons, né? Então tem tabelas periódicas que tem mais e menos informações. Então se a gente olhar lá qual é o número atômico o elemento com o número atômico 4, a gente vai saber qual é o elemento. Então é só para consultar e olhar a tabela periódica, uma questão bem fácil. E a massa, representada pela letra A, tem massa 9. Eu já sei qual que é o elemento, mas vamos olhar na tabela para vocês verem. Aqui, ó. Nessa tabelinha, tá vendo aqui, ó? Número atômico 1, 2, 3, número atômico 4 está aqui na segunda coluna, segundo grupo, família, né? Que é o elemento berílio. Essa tabela só tem o número atômico sendo representado e o símbolo do elemento. Tem uns que tem a massa atômica, tem uns que tem os elétrons nos níveis de energia. Tem uns que tem outras informações. Essa aqui tem só o número atômico, né? E o símbolo. Então a gente já sabe que é o berílio. Aí vamos voltar lá. Se eu sei que é o berílio, vamos colocar aqui a alternativa, bonitinho. Alternativa A.
Bem facinho. Consultar, olha só, essa questão foi praticamente dada, né? Aí agora, esse textinho aqui é para questão 35 e 36, vai servir para as duas. Aí, o metal chumbo, símbolo PB, apresenta diversas aplicações no nosso dia a dia, como em baterias de veículos e blindagem para exames de raio-x em hospitais. O chumbo é obtido a partir do seu minério, a galena, que contém o chumbo na forma de sulfeto, que é o PBS aí, né? Com os íons enxofre 2-, hein, ó, S2-. As etapas envolvidas na obtenção do chumbo a partir da galena são representadas a seguir. Então eu tenho aqui a galena, a primeira etapa, eu reajo com o oxigênio vai reagir aqui, formar o óxido de chumbo e o SO2, o dióxido de enxofre. Vai liberar na forma gasosa, né? Isso por aquecimento, olha, por aquecimento. Beleza. Aí vamos ver o que ele pede. Porque na segunda etapa, ele reage o óxido de chumbo, essa substância aqui, ó, com carvão sólido, né? Aquecendo também. E ele vai reagir pegando aqui o oxigênio da galena, formando o SO2, ou CO2, perdão, liberando gás carbônico e reduzindo aqui o chumbo metálico aqui, ó, de óxido de chumbo para chumbo metálico, que é o que a gente vê nas barras aí do lado. Aí vamos ver o que ele pergunta, questão de número 35. Para que a equação química da etapa 1 esteja corretamente balanceada, o coeficiente estequiométrico x deve ser igual a... Vamos voltar lá. Tá vendo que ela não está balanceada? Que aqui, ó, ele não tem. Mas aqui é fácil, é só balancear. Eu tenho aqui nos reagentes, antes da seta, né? Esse 2 multiplicando na frente. Eu tenho o coeficiente aqui, ó, 2 chumbos e 2 enxofres. Aqui, como eu tenho só um chumbo e um oxigênio aqui eu tenho que multiplicar por 2 para ter 2 chumbos também, ó. Então esse x, o valor dele é 2. Aí, quando eu faço isso, ao mesmo tempo aqui, ó, tenho 2 enxofres desse lado aqui dos produtos. Esse 2 multiplica esse enxofre aqui também, 2 enxofres também, bateu certinho. E oxigênio, 3 vezes 2, 6 aqui nos reagentes. E aqui eu tenho, ó, 2 vezes 1, 2 oxigênios aqui. E 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, só colocando o 2 ali no lugar do x, já balanceia a equação. Então, da questão de número 35, o valor de x é 2. X igual a 2 para balancear a equação, que é a alternativa E. Beleza? E vamos para 36. Olha só, na etapa 2, o processo de obtenção do chumbo ocorre uma reação de oxirredução. Nessa reação, o chumbo no reagente apresenta número de oxidação igual a... Aí vamos lá. Voltando aqui. O chumbo aqui, ó, na primeira etapa, ele não apresenta modificação no NOx, no número de oxidação. Lembrando das reações de pilha, oxirredução, né? Aqui, nessa molécula, uma molécula neutra, isso aqui é uma substância iônica, né? Carga zero. O chumbo, ele tem carga aqui mais 2. E o oxigênio, tem um NOx fixo lá de menos 2. Mais 2 menos 2, aí que dá a carga zero aqui, ó. Tudo bem? Mais 2 menos 2 igual a 0. Aí beleza. Aqui o chumbo, como ele está sozinho, e ele está na forma neutra aqui, isso quer dizer o quê? Que ele recebeu 2 elétrons. Tudo bem? Ele recebeu 2 elétrons, ficou neutro aqui, beleza? E reduziu, né? Reduziu. Ele saiu então de uma carga mais 2 para uma carga 0. Beleza? Então saiu de uma carga aqui, ó, mais 2, uma carga 0. Então,
o que ele fez? Ele ganhou 2 elétrons. Ele ganhou 2 elétrons para reduzir. Tudo bem? Então, se ele ganhou elétrons, ele reduziu. Só lembrando que em pilha tem aquela sigla lá, aquele acrônimo lá, CRAL. Isso aqui é para lembrar, né? Que olha só, o cátodo ele reduz e o ânodo oxida. O cátodo positivo, o ânodo negativo. Isso na pilha, né? Na eletrólise inverte o sinal, mas sempre o cátodo vai reduzir e o ânodo vai oxidar. No caso aqui, quem vai reduzir é o chumbo, quem vai oxidar é o oxigênio. Beleza? Oxigênio não, perdão, o carbono. Não é besteira, mas tudo bem, vocês entenderam, né? Então ele vai reduzir e vai ganhar 2 elétrons. Então, vamos ver qual é a alternativa lá, olha só. O número de oxidação... Nessa reação, o chumbo no reagente apresenta número de oxidação igual a mais 2 e é reduzido e ganha elétrons. Qual é essa alternativa aqui? Alternativa E, que é a correta. Beleza? Tranquilo, bem fácil aí a questão de número 36. Agora a questão de número 37, ela pode parecer difícil, mas não é não, é uma questão bem fácil. Um suplemento nutricional empregado em pacientes hospitalizados contém 5 mg de zinco em solução aquosa. Essa solução é transferida totalmente para uma bolsa de soro fisiológico, resultando em um volume de 250 ml. A administração desse suplemento é feita de forma endovenosa, quer dizer, direto na veia, né? Com gotejamento lento da bolsa de soro para o paciente. A concentração de zinco na solução administrada no paciente é igual a... Aí nós temos que notar o seguinte. Eu posso fazer conta aqui só pelo raciocínio lógico. Existem várias formas de fazer, mas eu tenho 250 ml e 5 miligramas de zinco. Só que a concentração aqui não está em miligrama por ml, está em miligrama por litro. Aí qual é a sacada aqui? Posso converter isso aqui para litro, ou eu posso já usar de raciocínio lógico e fazer conta e nem precisar converter nada. Porque olha só, a cada 250 ml não tem 5 miligramas? Em 1 litro, não é, isso aqui não é 1/4? 1/4 de litro? Quer dizer o quê? Que 1 litro tem 250 mais 250 mais 250 mais 250 e forma 1 litro. Beleza, então é o seguinte. Se a cada 250 ml eu tenho 5 mg, se eu tiver 4 vezes esses 250 aqui, eu tenho que multiplicar aqui por 4 também. Eu vou ter 4 vezes os 5 mg. 4 vezes 5 igual a 20 miligramas. Tá vendo? Não precisa fazer conta sofisticada nenhuma, conversão nenhuma. Só por raciocínio lógico a gente consegue saber já. Aqui está em ml, aqui está em litro. Ou eu posso converter isso aqui para 0,25 litros e fazer a conta. 5 dividido por 0,25. Ou só por raciocínio lógico. O raciocínio lógico é muito mais rápido, muito melhor. Beleza? Nesse caso aqui. Então 20 miligramas alternativa A. 20 miligramas por litro. Facinho. Vamos para a próxima questão. Fica só aqui, alternativa A. Questão de número 38. Ela nos fala o seguinte, olha. A tecnologia de lentes de óculos
que escurecem automaticamente em ambientes com muita iluminação, lentes fotocromáticas emprega substâncias químicas na forma de filmes finos na composição das lentes. Uma das substâncias empregadas nas lentes fotocromáticas é a molécula 1. Essa aqui, ó. Beleza? Que pode se transformar na molécula 2, responsável pelo escurecimento das lentes. Molécula 2, ao se transformar na molécula 1, torna-se a lente novamente transparente. Então essa reação aqui, na realidade, ela é uma reação que pode acontecer vamos dizer assim, nos dois sentidos, né? Ao invés dele colocar uma dupla seta aqui, ele colocou ela seguindo aqui de novo e transformando essa substância nessa daqui. Mesma coisa. Essas conversões dependem da presença de radiação ultravioleta e de aquecimento, conforme o processo representado a seguir. Então, olhem só. A radiação UVA, essa molécula 1 absorve essa radiação. O que ela faz? Ela quebra essa ligação aqui, ó, que forma uma dupla ligação aqui com o oxigênio, e essa molécula abre, formando essa estrutura aqui. Aí, com o aquecimento, acontece o inverso. Aí forma-se de novo essa ligação aqui. E volta a essa estrutura aqui, né? Aí ele fala o seguinte: de acordo com a representação, as lentes escurecem quando... Olha só. Aqui ela escurece. O VA é a luz, né? Quando a luz interage nessa molécula aqui, aí ela absorve essa radiação para ela escurecer. Então a chave está aqui, ó, nas lentes escurecem. Por quê? Porque o inverso, quando eu aqueço, quando ela aquece, aí ela volta a ficar transparente. Então, quando as lentes escurecem é quando tem a radiação aqui UVA interagindo com a molécula. Aí é o seguinte: 1 é aquecida na ausência de radiação UVA. Não, é o contrário. 1 absorve radiação UVA, transformando-se na molécula 2. Aí, essa daqui está correta, tá vendo? Vamos ver as outras aqui. 1 é resfriada na ausência de radiação UVA, transformando-se na molécula 2. Não, senhor, não tem nada a ver com esfriar ou aquecer essa radiação para escurecer. Tem a ver com absorção, né? A absorção da radiação eletromagnética UVA. 2. Absorve, ó, molécula 2 absorve radiação UVA. Não, é a 1 que absorve radiação UVA, não a 2. 2 é resfriada na ausência de radiação UVA. Não, senhor, a gente já viu que é a molécula 1 absorve a radiação ultravioleta. É essa molécula aqui. Olha o UVA aqui, ó. Para se transformar na molécula 2, que é o que vai escurecer a lente. Beleza? Então nós temos a alternativa B como a correta. Questão bem fácil, bem interpretativa, bem fácil. Agora a questão de número 39. Um experimento consiste em colocar uma vela acesa em um recipiente de vidro. Essa experiência simples, né? Você coloca uma vela, e um copo por cima. Ela fica acesa por um tempo. Aí quando consome todo o oxigênio ali, ela vai lá e se apaga. É o que mostra na figura do exercício. Olha lá, aqui a vela está acesa e aqui ela se apaga na segunda condição aí. Ele fala o seguinte: um grupo de estudantes... Não, calma aí.
A combustão da vela consome oxigênio e libera gás carbônico dentro da campânula de vidro. Após algum tempo, a chama da vela apaga e o nível da água sobe no interior da campânula. Um grupo de estudantes aliou esse experimento a um teste de pH. Isso é interessante. Na condição inicial foram adicionados um pouco de hidróxido de sódio e adicionado fenolftaleína. A água até a solução formada ficar levemente rosada. Os estudantes observaram que, após a vela apagar, a solução estava incolor na condição final. Então, aqui a água mudou de cor, porque tinha um indicador lá, porque o meio estava básico com hidróxido de sódio. Então o que aconteceu foi que o CO2 reagiu com a água aqui, se transformou em ácido carbônico e neutralizou o hidróxido de sódio aqui diluído que estava na solução. E o indicador fenolftaleína, ele indica se o meio está alcalino, e quando o meio está mais ácido ou neutro, ele fica incolor. Aqui está azul aqui para imitar a água tal, mas é incolor, tá? Considerando que soluções contendo indicador fenolftaleína apresentam coloração rosa de pH superior a 8,2 e se tornam incolores abaixo desse valor de pH. É correto afirmar que, na solução inicial desse experimento, a solução era... Se eu tenho hidróxido de sódio, NaOH, isso aqui é uma base. A base é uma substância alcalina, não é isso? Então a solução era alcalina. Alcalina. E ao longo do experimento, o pH da solução... Então, lembrando que o pH ele vai de 0 até 14. Acima de 7 até 14, a substância é alcalina. Ou básica, né? E abaixo de 7 até 0, ela é ácida. Igual a 7, ela é neutra. Então, o indicador acima de 8,2, ela vai estar marcando aqui, ó, que a substância é alcalina, e vai estar com a cor rosa aqui. O indicador indica até 8,2. Se o pH tiver 7,5, 7, alguma coisa, 6, ele vai ficar incolor, ele não vai identificar nada. Aí, ao longo do experimento, o pH da solução diminuiu. O que ele diminuiu? Que estava rosa, estava acima de 8,2. Aí ele foi diminuindo. Quando abaixou abaixo de 8,2, a solução ficou incolor, porque o indicador não funcionava mais para esse nível de pH. Tudo bem? Então ele ficou incolor. Diminuiu até atingir o valor menor que 8,2. Aí, para a questão de número 39, nós temos a alternativa C, ó. A solução em primeiro momento era alcalina, aí o pH diminuiu para um valor menor que 8,2. Então nós temos a alternativa C correta. Questão de ácidos e bases aí, conceitual, bem fácil também. Questão de número 40. Ebru ou marmorização é o nome de uma forma de arte tradicional da Turquia. Para realizar essa arte, usa-se o compartimento com água no qual o artista desenha com tintas a óleo, que não se misturam com água. As tintas são espalhadas pelo artista na superfície da água, formando a imagem ou padronagem. Na figura 1 aí. A seguir, a folha de papel é colocada sobre a água com as tintas que aderem ao papel, transferindo a ele a imagem ou padronagem pintada, cujo efeito final se assemelha ao mármore. Tá ali na figura 2 ali. Então, a tinta ela fica sobre a água. Aí quando eu coloco o papel,
Ele vai molhar, mas só que ele vai absorver a tinta que está ali na superfície. Quando eu retiro, vai formar essa imagem aqui, parecendo mármore. A realização dessa arte é possível uma vez que a tinta utilizada e a água são. No caso, a tinta e a água, elas não se misturam, né? Elas são imiscíveis, elas não se misturam. Por isso que a tinta fica na superfície. Eu consigo fazer isso. Aí tá aqui as alternativas. Porque a água e a tinta e óleo são apolares? Aí que tá. A água é polar. A tinta é apolar. Então, não. Imiscíveis porque a água é polar, correto? E a tinta a óleo é apolar? Sim, correta. A B está correta. Água e óleo não se misturam devido às polaridades diferentes da água e do óleo. O pessoal fala, é a densidade, é qualquer outra coisa, mas não, é devido à polaridade. A água é uma molécula polar e o óleo é uma molécula com um caráter apolar. C. Miscíveis? Não, eles não se misturam. D. Imiscíveis porque a água é apolar? Não, é o inverso. E. Miscíveis porque a água é polar? E a tinta a óleo é apolar? Não, eles são imiscíveis. Imiscíveis quer dizer que não se misturam, né? Então, alternativa B. Questão de solubilidade aí, a polaridade de moléculas, né? Mas bem fácil. E terminamos, meu querido. Aí, bora treinar, né? Treinar é o quê? Resolver mais exercícios. Porque, como eu sempre falo, não adianta ter o melhor professor do mundo se você não faz exercício. Você vai entender em primeiro momento, mas não vai aprender realmente. E aprender é você conseguir lembrar isso mesmo depois de certo tempo, aí você realmente aprendeu. Pode entender aqui, daqui a uma semana, um mês, se eu fizer uma pergunta referente ao tema, você falar, eu lembro vagamente, só que eu já vi isso em algum lugar, eu entendi, mas agora eu não sei mais fazer. Então você não aprendeu. Tá? Então, ficamos por aqui, meus queridos. Até a próxima correção. Nós temos mais uma do terceiro ano, que é a segunda aplicação. A gente finaliza o ano de 2025, o Provão Paulista Seriado. Beleza? Eu acho que você tem que ter treinamento aí. Boa sorte para fazer a prova do ano de 2026 agora. Então, ficamos por aqui. Se gostaram aí, curtam, dê um like, beleza? E se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Até mais.